Shalom, shalom, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana e hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor falou ao meu coração. Amém? Bom, eu hoje compartilho uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, né, ao ler as Escrituras. Então, são algumas conjecturas aí que o Espírito Santo colocou junto comigo no meu coração, né? Eu começo falando sobre Paulo. Na verdade, um corte da vida de Paulo, né? E mesmo no período que ele era Saulo, eu vou ficar falando Paulo, tá? Vou só chamar ele de Paulo. Bom, Paulo, ele foi, acredito eu, o maior evangelista, né? Teólogo, missionário, plantador de igreja da história do cristianismo. Nenhum outro escritor foi tão conhecido e teve as suas obras tão amplamente difundidas, estudadas e comentadas como as dele. Foi um homem que não permitia que a sua alma o dominasse ou o impedisse, né, de seguir, mesmo vivendo intensas pressões, e isso internas e externas. Paulo ele pregou com amor e zelo aos gentios e aos judeus em diversas locações, tribos, nações, cidades, né, incluindo a escola, cortes, palácio, sinagoga, praça, rua e até mesmo na prisão. Até em barco, né, Paulo pregou. Pregou constantemente, tanto nos momentos de abundância como nos momentos de privação, de sofrimento ou escassez. A sua conversão extraordinária foi um divisor de águas, não só na vida dele, mas também toda a humanidade subsequente, inclusive na minha e na sua. Antes da sua conversão, Paulo ele perseguia ferozmente os cristãos, mas depois ele se tornou o maior defensor. A sua vida ela foi marcada por um intenso fervor e paixão, antes no farisaísmo e depois no caminho, no cristianismo, né? Inicialmente, o seu zelo sem entendimento o levou a perseguir implacavelmente a igreja de Cristo. Posteriormente, o seu zelo pela glória de Deus o fez se gastar inteiro e totalmente, sem reservas, pelo evangelho de Cristo. Bom, Paulo era judeu por nascimento. Foi criado dentro da fé judaica. Foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que era um ancião, né, um rabino, que era um importante mestre, um doutor da lei. Famosíssimo. Jerusalém era a cidade santa, e lá estavam os escribas, os doutores da lei, estavam o templo, os rabinos, o sinédrio, as cerimônias, a lei, estavam todos os sacerdotes. Lá em Jerusalém era o centro da religião. E só abrindo um parênteses aqui, igual a minha pastora fala, né? Vou só abrir um parênteses. Mas a religião, ela não era como hoje, né? Ou como o Ocidente entende, onde a religião ela é basicamente as crenças individuais de cada um, as práticas ligadas a Deus ou alguma entidade, mas sendo ela separada da cultura, da política, da vida social, né? Não deveria, mas é assim que o Ocidente entende religião. Mas países como Israel, né, aqueles países islâmicos, é tudo ligado. Então, a maioria do povo não vive isso, mas naquele tempo ali de Paulo, a religião ela era a essência da vida, né? A religião ela abrangia as atividades divinas, mas tudo isso junto com política, com cultura, com a vida comunitária. A religião, ela era uma entidade unificada, ela englobava política, fé, educação, cotidiano, né? E aí a gente está fechando parênteses agora. Então, quando Paulo diz lá em Gálatas, no primeiro capítulo, lá no versículo 14, ele fala assim, ó, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. A palavra judaísmo aqui, ela não se refere a uma fé exatamente, né? Uma fé, só uma fé, mas toda uma propagação de defesa ali, uma atividade que eles viviam, né? Do estilo de vida deles. Então, era tudo, era a vida deles em si. A religião deles era o todo. Do ponto de vista de quem era Saulo de Tarso, né? Os primeiros seguidores de Jesus de Nazaré
era um exemplo de comportamento transgressor que deveria ser erradicado, eles deveriam ser eliminados. Isso com o objetivo de honrar a Deus. Então, defendendo com muito zelo esse estilo de vida dele, essas tradições que eles viviam ali, o cristianismo estava para eles ofendendo, né? Por isso ele perseguia, para eliminar isso, né? Que para ele era visto como ele e os outros era visto como uma praga que tinha que ser exterminado. Paulo era zeloso, como ele mesmo se autodenominou em Filipenses 3:6. Ele diz assim: quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, judaísmo significava uso da violência, se fosse necessário, na perseguição do povo cristão ou de tudo aquilo que viesse a ferir o judaísmo para eles. E a palavra zelo aqui no grego, ela significa muitas coisas. Entre elas, fervor de espírito, perseguir, defender algo, fúria de indignação, zelo punitivo, ciúme. Era usado essa palavra quando era com muita raiva, para muita raiva. Paulo diz que era o mais zeloso, ou seja, era o que tinha um fervor no espírito, que tinha maior fúria de indignação, tinha maior ciúme do judaísmo, tinha o maior zelo para punir os outros, né? Porque ele era um defensor da sua fé ali, era um defensor rígido daquilo que ele cria e vivia. Então, Paulo, educado por Gamaliel, fariseu, membro da seita mais rigorosa dos judeus, ele era também membro do Sinédrio judaico, né? O Sinédrio era o concílio, era a maior assembleia dos judeus, né? Era como se fosse o, sei lá, o parlamento aqui, não sei. Era composto por 70 homens, homens importantes, homens conhecidos, né? Que legislavam e julgavam a vida religiosa e moral do povo. Era um posto de honra fazer parte desses 70 homens, né? Era um posto de destaque na sociedade. Paulo era também um cidadão romano, mesmo sendo filho de judeus, ele nasceu na província romana, numa cidade que era Tarso da Cilícia e que pertencia ao Império Romano. E um cidadão romano, naquele tempo ali, tinha certos privilégios, né? Uma vez que eles estavam sob domínio do Império Romano. Então, Paulo foi um zeloso perseguidor. E o zelo sem entendimento, ele se torna uma arma perigosa. Hoje a gente poderia chamar esse zelo de Paulo de legalismo, de fundamentalismo, né, de fanatismo. Nós vemos nos dias de hoje brigas entre evangélico, católico, denominação contra denominação, até mesmo na internet a gente vê a fúria de muitas pessoas e até ofensas que acontecem ali por conta de um zelo sem entendimento, né? Paulo, ele usou a sua influência, né, a sua força, seu conhecimento para perseguir e tentar aniquilar os seguidores de Cristo. A sua posição, a sua origem, seus privilégios, tudo para isso, tudo ele depositava nisso, nesse propósito. Ele perseguia Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia os discípulos de Cristo, ele perseguia os seguidores de Cristo. No livro de Atos, no capítulo 8, conta que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, que foi o nosso primeiro mártir, né? Naquela ocasião ali se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E aí o versículo 3 diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Nesse fervor todo, né, Paulo, com o zelo perseguidor pulsando nas suas veias, ele se dispõe então a ir para Damasco para prender mais homens seguidores de Cristo. Atos 9, 1 e 2 diz que Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para levar para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era chamada a igreja,
ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo, por amor, era terrível. E essa fama de Paulo foi muito forte, foi muito marcante. Paulo ele queria acabar com aqueles que formavam a igreja. Ele caçava essas pessoas, os seguidores de Jesus, por todos os lados. Ele levava preso até Jerusalém para ali depois exterminar. Por isso a expressão que diz ali que ele respirava ameaças de morte. Paulo ele perseguia usando o recurso da lei, torturando fisicamente, amarrando, prendendo, açoitando e exterminando com os seguidores de Cristo. E embora pesada essa fase da vida de Paulo, se faz importante essa introdução para a gente compreender a obra, né, de Cristo, não só na vida dele, mas também em nossas vidas. Né? E para lembrarmos também que não existe limite ao que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Não olhe como impossível a conversão de alguém. Continue orando por essa pessoa que você pensou nesse momento. E sim, o Senhor Jesus pode realizar a obra na vida dessa pessoa também. E glória a Deus por isso. Então, saindo um pouco dessa atmosfera, agora a gente vai falar sobre a conversão de Paulo, né? Que na verdade foi Cristo que decidiu por ele, né? Enquanto Paulo caçava os cristãos, Cristo caçou Paulo para sua salvação. Aleluia. Quando você tiver um perseguidor na sua vida, comece a orar por ele também e declarar que Jesus vai caçar ele também. A salvação de Paulo não foi uma iniciativa dele, né? Ele não ouviu falar sobre Jesus, ninguém foi lá e falou para ele, até porque ninguém podia chegar perto do homem que ele ia matar. Então, foi Jesus diretamente e foi sempre Jesus, sempre foi ele. Né? Sobre a vida de Paulo, sobre a minha vida, sobre a sua, é sempre o Senhor Jesus que se apresenta a nós. Paulo não foi salvo por seus méritos, por quem ele era, por todo aquele montante de adjetivo ali dado para ele. Paulo foi salvo pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. Todos aqueles predicados religiosos citados e que ele se afirmava, inclusive, circunciso, judeu, hebreu, fariseu, etc., né? Depois da conversão, ele mesmo chama de esterco, que nada valia diante daquilo que ele vivia em Cristo Jesus. E quando Jesus encontra com ele, o que que ele diz? Ele diz: Eu sou Jesus a quem persegues. Então, tipo, Jesus fala para ele: agora acabou a palhaçada, levanta que o bicho vai pegar. Isso é a minha tradução, Atos segundo Suzano. Então, esse encontro, né, de Jesus com Paulo acontece em Atos 9 e também fala no capítulo 22 e 26, tá? Então, Paulo, ele estava com autorização que os sacerdotes tinham dado para ele ir para Damasco perseguir os cristãos. No caminho, Paulo viu uma luz, e foi tão forte, tão gloriosa, que deixou ele cego. E ele caiu por terra, prostrado ali, quebrando já resistências ali de Paulo. E só uma observação, a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, tá? Diz que ele caiu por terra. Ele ouviu a voz, e através da luz e da voz, ele reconheceu que era o Senhor. E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Porque perseguir a noiva é perseguir a Cristo. O que eu devo fazer? E o Senhor foi dando as instruções para ele. Atos 22 diz que Jesus falou para ele: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito tudo o que você deve fazer. E aí a gente sabe, né? Ananias vai até ele, ora. O texto diz que caiu como escamas de seus olhos. Ele voltou a enxergar, ele recebeu o Espírito Santo, se batizou, foi alimentado e permaneceu uns dias em Damasco na companhia dos discípulos. Aqui começa um novo tempo na vida de Paulo. Tudo fica de cabeça para baixo, o vaso começa a ser quebrado, né? O processo se inicia. Paulo reconhece que Jesus é o Senhor e que ele é um pecador que necessita de Jesus. Paulo, depois de viver todos aqueles anos da sua vida em profundo zelo pelo judaísmo, ele se converteu a Jesus Cristo, seu único Senhor. Depois disso, ele começou a pregar ali em Damasco, com muita ousadia, sedento, né, pelo novo de Deus,
com todo o poder do Espírito Santo, ele pregava agora que Jesus era o Filho de Deus. Depois de um tempo, ele tem que sair dali, porque os judeus queriam matar ele, né? Ninguém se convence de que ele tá legal ali, né? Todo mundo quer matar ele descontelado. E aí em Gálatas ele conta que ele esteve em Damasco e na Arábia, e depois de 3 anos ele vai para Jerusalém. Então ele se converteu em Damasco, tem um encontro com Jesus em Damasco, e ele vai para Jerusalém 3 anos depois. Mas ele também não foi bem recebido pelos cristãos em Jerusalém. Os discípulos, eles não conseguiam acreditar em Paulo. O povo olhava para ele e dizia: "Esse não é aquele que perseguia? Vocês estão doidos, esse cara deve estar aí disfarçando, daqui a pouco ele vai dar o bote e vai matar todo mundo." E esse momento da rejeição da igreja de Cristo sobre Paulo foi muito forte. A rota dele teve que ser mudada por conta disso, né? E compreensível da parte deles também. Imagina a mudança que começou na vida de Paulo ali. E Paulo, nesse momento, se vê sozinho, porque ninguém acreditava no testemunho dele. Mas houve um homem na qual o Senhor colocou a lente dele para enxergar Paulo. Barnabé. Barnabé viu Paulo com a lente de Jesus. Atos 9, capítulo 9, versículo 27, diz que Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes o que ele tinha acontecido com ele no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco ali ele pregava ousadamente o nome de Jesus. Os crentes queriam o couro de Paulo, mas Barnabé se colocou na sua frente, abriu os braços e disse: "Não, eu acredito nele. Apesar da fama de touro bravo, eu fico com ele." Mas sabe o que acontece? Paulo, ele tenta com a força do braço ser aceito. Ele inicialmente ele despreza a necessidade de ser cuidado por alguém. Ele acha que é a ungidão de Jesus e não precisa de outra pessoa. Ele andava com liberdade, o texto diz que ele andava com liberdade, pregava ali com coragem, ele falava e discutia com os judeus de fala grega. Mas eles queriam matar ele também. Agora, Paulo ele estava sendo perseguido para a morte, do lado do judeu que se sentiam traídos e do lado dos cristãos que se sentiam ameaçados. E ele continua com aquele fervor, querendo pregar para o mundo que Jesus é o Senhor. Só que muita gente queria matar Paulo. Então, alguns irmãos, sabendo disso, né, desejam enviar ele para longe, ele não queria ir, tanto que o Senhor tem uma conversa com ele no capítulo 22, mostra isso, mandando ele embora de Jerusalém, porque as pessoas não aceitavam o testemunho dele ainda, queriam matá-lo. E aí Paulo, no capítulo 22, ele faz o quê? Ele questiona Deus. Mas, Senhor, eu sou o cara, eu conheço a lei, eu sou doutor, eu sou o último biscoito do pacote. Ele achava que o seu currículo, junto com o seu testemunho de conversão, seria suficiente. Tipo assim, eu persegui, agora eu sou um cara legal. Não rolou. Tem que ir embora, Paulo. Até que ele vai embora de Jerusalém, quebrando um pouco o seu orgulho. Ele não vai, ele é enviado, né? E ele foi para Tarso, que era a sua cidade natal. Então, aquele que tinha sonhos, avidez por pregar o evangelho, mudar o mundo, contar seu testemunho, ele agora está sozinho, sem os discípulos e sem nada de nada. E foi para Tarso. Paulo, como todo convertido, ele precisava ainda se limpar de algumas casquinhas que tinha, aprender coisas novas. Ele precisava aprender sobre submissão, aprender que primeiro se aprende, depois se ensina. O seu entendimento era ainda um pouco farisaico e ele precisava reeditar algumas coisas dentro dele. Interessante que os textos não mencionam o que acontece em Tarso nesse momento. Ou seja, eu acredito que era Deus ali tratando com Paulo, ensinando, reeditando, mudando saberes, mudando sentidos e direções na vida de Paulo. Ir para Tarso não foi um acaso na vida de Paulo, mas foi o deserto na vida dele. Não por acaso e não por acidente nós entramos no deserto, mas pela programação, pela agenda de Deus. É Deus que envia.
E lá não tem luzes, não tem aplauso, não tem plateia, não tem sinédrio, não tem pregação, não tem estudo, nem ensino para dar. Só para receber diretamente de Deus. Paulo, chamado por Deus, foi inicialmente desprezado pela igreja, mas nunca desprezado pelo Senhor. Ficou cerca de 14 anos ali em Tarso, no anonimato com Deus e sendo preparado pelo Espírito Santo. Enquanto isso, a evangelização estava acontecendo fortemente. E o Evangelho de Jesus Cristo chegou em Antioquia, que era uma das maiores cidades do mundo na época, né? Esses recém-convertidos, então, eles precisavam ser discipulados, ser acompanhados, né, por alguém, para mudar toda a renovação, fazer a renovação da mente, ele precisava alguém guiando eles. Então, a igreja em Jerusalém envia para lá quem? Barnabé, aquele que havia acolhido Paulo em Jerusalém quando ninguém acreditou nele. Quando Barnabé chega em Antioquia, ele se alegra ao ver a igreja prosperando muito e tal e coisa arada para fazer, e aí ele se lembra de Paulo. E ele viaja até Tarso para buscar Paulo, para trabalhar com ele na evangelização. Então, Paulo se converteu em Damasco, foi para Jerusalém, foi rejeitado lá, foi lá para Tarso. Barnabé estava em Jerusalém, foi para Antioquia, chegou em Antioquia. Ah, eu preciso de alguém aqui para me ajudar, vou buscar Paulo em Tarso. Foi lá em Tarso, buscou Paulo e trouxe ele para Antioquia. Barnabé leva como seu discípulo, como seu auxiliar, como seu ajudante para Antioquia Paulo. O texto diz em Atos 11 que Barnabé e Paulo ficaram lá durante um ano, se reunindo com a igreja. De lá eles viajaram juntos para Jerusalém, levando uma oferta para compartilhar com a igreja de Jerusalém, que estava passando por um período de fome ali, né? E aí, quando eles voltam de Jerusalém para Antioquia, eles trazem junto João Marcos, que é o Marcos do Evangelho lá que escreveu. Eles trazem junto com eles. Ele era meio parente lá de Barnabé, né? E aí, nesse mesmo período, o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para a grande comissão. Envia eles para a primeira viagem missionária ali. E aqui a gente precisa analisar uma coisa importante. O texto diz que o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo, e não Paulo e Barnabé. O texto, até então, quando a gente vai ler ali, menciona Barnabé antes de Paulo, revelando a liderança, né, a autoridade de Barnabé sobre. Paulo, ele precisava ser cuidado, ser discipulado, caminhar com alguém, ter um amigo, ferro afiando ferro. Mas e quem era Barnabé na fila do pão nesse momento? O texto em Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37, fala que Barnabé era José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o apelido ou o nome de Barnabé, que significava encorajador. O texto diz que ele vendeu um campo que ele possuía e ele levou o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É a primeira vez que ele é mencionado. E é quando ele faz essa oferta, ali, essa oferta generosa, é o mesmo momento em que ocorre aquele episódio com Ananias e Safira, sobre a avareza e a ganância deles. É nesse mesmo momento, ele dá tudo e Ananias e Safira dão uma segurada. Barnabé era uma pessoa boa e generosa, que ofertou abundantemente o seu tempo, seus recursos e seus talentos para a causa de Cristo. Era um homem de oração que buscava a direção do Espírito Santo para tomar as decisões. Encorajava seus companheiros de ministério, tanto que ganhou esse apelido dos irmãos. Era um amigo sempre disposto a dar uma segunda chance a quem precisasse. Atos 11, 24 diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, escolhido pela igreja de Jerusalém para liderar e cuidar da igreja de Antioquia e dos arredores ali. Eu fico imaginando Paulo falando com Jesus, mas Senhor, não precisa Barnabé, tá tudo certo, eu posso sozinho. Eu fico aqui conjecturando, né? Imaginando como que pode ter sido isso. Eu posso sozinho, porque eu conheço tudo da lei já. Eu sou o cara, Gamaliel, sinédrio, hebreu, convertido, chamado pelo próprio Cristo. Sou eloquente, tenho boa oratória, entendo do assunto.
Vamos mandar cada um para o lado, manda Barnabé para um lado, eu vou para o outro. Mas a gente sabe que Paulo precisava ser desconstruído em alguns aspectos ali para ser construído segundo a imagem e semelhança do Senhor. Precisava aprender a ser liderado antes de liderar. Precisava ter autoridade sobre ele antes de poder exercer autoridade sobre os outros. Deus trabalhando na vida de Paulo, ensinando a depender totalmente do Senhor e nada de si mesmo. Deus esvaziando o balãozinho ali, lapidando essa pedra tão preciosa, mas bruta, né? Ali aparando as arestas, como a minha pastora costuma falar. Mais um pouco o oleiro mudando esse vaso ali, dando uma mexida. Porque é no convívio com outras pessoas que nós somos provados, provados a amar, a obedecer, a se sujeitar ao senhorio de Cristo. O Senhor nos prova através da outra pessoa. E você e eu, assim como Paulo, nós precisamos aprender a humildade, aprender a sujeição, reconhecer pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Todo cristão convertido deve ter uma autoridade sobre ele. Todo cristão convertido deve ter alguém que fale na vida dele. E só para esclarecer, nós estamos falando de autoridade espiritual. Não tem a ver com cargo, idade, nem tempo de conversão. Não são poucos os pastores e outros ministérios que nós vemos sendo corrompidos, destruídos, caindo. Pessoas que, por ter um cargo, um ofício, acham que são autoridades acima de todo mundo e que não precisam de ninguém falando, cuidando da vida deles. Só Deus tá bom. E quando pensam em Deus, né, ainda é, porque tem uns que esquecem também. Lembra de Davi? Quando rei, a sua posição ajudou a se engrandecer, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu na vida de Davi. E glória a Deus pelo profeta Natã, que trouxe ele de volta para o prumo. E ele confessou o seu pecado. Não se engane, Deus é hierárquico. É necessário ter uma autoridade em nossas vidas, um discipulador, alguém que o Senhor envia. Porque senão a pessoa se eleva e acaba se perdendo no caminho. A pessoa não presta conta para ninguém, sabe? Faz o que quer, vai quando quer, entra no Zoom só quando tá afim, no outro dia não vai, um dia faz, outro dia não faz. A pessoa acaba se achando o gás da coca. Eu ouvi uma frase da pastora que eu sempre uso, e eu acho que isso para mim, assim, entrou rasgando a minha vida. E é fundamental você ter alguém para ficar nu na frente dessa pessoa. Você precisa ter alguém que você possa se despir por completo para essa pessoa. É necessário você ter alguém na sua vida para você falar tuas mazelas, contar as tuas coisas que tu não consegue contar nem para o espelho. Você tem que ter alguém para fazer isso. E eu sei que vai ter pessoas dizendo assim, né, aquele discurso, mas para confessar para Deus é suficiente. Sim, nós confessamos para Deus arrependidos, porque Ele é o único que perdoa pecados, né, pastora? Não é isso? Mas Tiago também diz, e a minha pastora sempre me ensina isso, que nós temos que confessar para que a gente receba cura. Confessar para o seu, é estabelecer humildade, é reconhecer honra e autoridade na vida da outra pessoa, né? Naquele que Deus coloca na sua vida, e ainda receber cura. Claro, né, que tem que ser uma pessoa que o Senhor confirme para você, direcione, alguém que guarde com você a sua fragilidade, né, que mantenha apenas no Senhor, seja uma pessoa de confiança, com discrição. Mas enquanto você não se sujeitar, ouvir e obedecer um discipulador, né, um amigo que Deus coloca no seu caminho, você nunca terá autoridade para discipular outra pessoa. Ainda que você tenha discípulos, porque nós sempre temos pessoas que aprendem conosco, porque os nossos atos, a nossa fala, o nosso discurso, o nosso comportamento ensina pessoas. Mas que tipo de ovelha vamos gerar? Ovelhas manchadas, sem submissão, rebeldes? Eu li uma frase também do Eber que ele diz assim: ovelha sadia gera cria sadia. E é verdade, né? Esse é o nosso trabalho. É ser uma ovelha sadia e gerar
crias, né, ovelhas sadias. E é tão interessante, né, voltando ali para Paulo, que essa questão de autoridade, né, uma das viagens que eles fazem ali em Atos 14, bom, primeiro em Atos 13, aquele Marcos, né, do Evangelho, que tinha ido com eles fazer uma viagem, já tinha desistido da viagem missionária, já tinha voltado para a casa dele em Jerusalém, né? Então, aparentemente, nesse momento também, Paulo já começa a aparecer antes do nome de Barnabé, então, observa-se ali um estágio, ele já começando a liderar o grupo também. Mas em Atos 14, eles chegam na cidade de Listra e eles começam a pregar a palavra ali. O texto diz que eles pregam corajosamente a palavra e muitos sinais miraculosos são realizados. E o texto diz que havia um homem paralítico desde o nascimento, né, que vivia ali sentado, nunca tinha andado, e aí ele ouviu Paulo falar, Paulo pregando. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que esse homem tinha fé para ser curado, Paulo diz em alta voz para esse homem: levante-se, fique de pé. E com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo fez ali, a multidão começa a gritar: os deuses desceram até nós de forma humana. Então, eles começam a gritar que Paulo e Barnabé eram deuses, né? E eles deram nomes de deuses para eles. Eles chamaram, eles falaram Zeus para Barnabé e Hermes para Paulo, porque eles achavam que eles eram deuses na terra, porque eles estavam operando milagres ali. E aí os dois, claro, rasgam as vestes, se lamentam, a gente sabe disso no texto. Mas olha que interessante. Na mitologia, Hermes era filho de Zeus. Ou seja, Zeus era maior autoridade que Hermes. E veja, quem pregou ali foi Paulo naquele momento. Mas o povo identificou uma maior autoridade em Barnabé. Tanto que chamam um Deus maior para Barnabé e um Deus menor para Paulo. Experiências que o Senhor foi permitindo Paulo viver junto com Barnabé. Uma das lições mais importantes que Deus ensinou Paulo na sua trajetória: o discipulado. Ser discípulo, fazer o discipulado com outra pessoa, ter alguém com você, balizando o seu comportamento, as suas emoções, ajudando você a decifrar os mistérios de Deus, ter alguém com você para dizer: Davi, esse homem que eu estou falando, esse homem pecador é você. Davi, se conserte. Não fala isso, para com isso, vai orar, cala a boca, eu te quebro toda a pau se tu fazer isso. Tem, tem umas que falam assim na vida da gente: eu te abre essa câmera, eu vou te pegar. Por que que tá quieta? Por que não falou mais nada para mim? Tem que fazer, tem que ter alguém que fale assim na sua vida. Ter alguém para caminhar lado a lado com você, orar com você, orar por você, sorrir, chorar e até apanhar com você e por você, como foi Barnabé e Paulo lá. Paulo, ele teve que se sujeitar a Barnabé, mesmo que aos seus olhos, talvez ali, né, ele já se achasse pronto ou pudesse achar mais instruído, mais culto, de fala melhor. Teve que ter um Barnabé na vida dele. Paulo teve um encontro com Jesus que transformou a vida dele, que despertou e que religou seu espírito ao Senhor. Mas foi através da vida de Barnabé que, por um bom tempo, o Senhor ensinou e tratou com Paulo. Barnabé era o discipulador de Paulo. Como nós temos que ser também um discipulador, ser e fazer discípulos. E sabe quando nós concluímos a boa obra do discipulado, a boa obra do que o discipulador faz na vida do discípulo? Para, a gente sabe, né, gente, que toda honra, todo mérito, todo louvor, todo o trabalho é do Senhor, né? É o Espírito Santo que faz a obra. Mas o discipulador teve que dizer sim para essa obra, né? O eis-me aqui. E o discípulo também tem que se render. Mas a boa obra, ela é identificada quando o discípulo supera o discipulador. João 14, no versículo 12, Jesus diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores ainda do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então Jesus diz: olha, aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço e vai fazer ainda mais. O discípulo de Jesus.
Nunca fez tanto sentido para mim esse texto, né? Uma obra sendo realizada em conjunto, com o discípulo de Cristo, mas também discipulador, junto com o Espírito Santo, Jesus Cristo, e sendo aprovado pelo Pai. Mas eu fico imaginando como deve ter sido esse relacionamento de Barnabé e Paulo, porque eram humanos, pecadores em processo, tanto que eles se desentendem mais na frente ali, né? Quando Marcos ele resolve, Marcos tinha viajado com eles, daí foi embora, daí quis voltar a viajar com eles. Barnabé desejou dar essa segunda chance, mas Paulo não quis, não nesse momento. Ele não quis dar uma segunda chance para Marcos ali. Porque Paulo, de forma inflexível e radical, ele não achou justo levar Marcos de novo depois que ele abandonou a viagem. Largou a viagem missionária e foi embora. Mas Barnabé não quis desistir de Marcos. Então, a partir disso, ao invés de né, de uma viagem, de uma caravana, ali se faz duas caravanas. Paulo vai com Silas para um lado e Barnabé vai com Marcos para o outro. E até nessa desavença, Barnabé ensinou Paulo que assim como lá atrás, no início, ele não desistiu de defender e de caminhar com Paulo, ele também não desistiria de Marcos nesse momento. Quão profundo e poderoso deve ter sido a vivência desses dois. Momentos de confissão, de ensino, de direção, muito tempo caminhando, navegando juntos. Gente, imagina o que Barnabé não deve ter passado com Paulo, né? Porque quando a gente confessa Jesus, nós não somos automaticamente transformados. Nós continuamos com aquele sangue fervendo, né? O nosso espírito assim se converte, mas os nossos desejos, a nossa alma, o nosso zelo, né, tá ali ainda dependendo de um processo do dia a dia. E eu acredito que não era um mar de rosas, mas o amor, conforme seguiam juntos, crescia. E isso sim é transformando e ensinando a vida deles. Eu creio que Paulo aprendeu a amar pessoas através do amor de Deus derramado através de Barnabé na vida dele. Quando ninguém acreditou nele, Barnabé acreditou e o amou. O discipulador ama o discípulo. E na continuação dos textos sobre a vida de Paulo, a gente vai percebendo a mudança, a entrega dele em tudo e para todos e por todos, né? Se torna um homem cheio de amor e cuidado, e ele foi ficando assim cada vez mais, né? Essa grande obra que ele realizou, que a gente tem nos testemunhos de suas cartas. E o tanto de discípulos que Paulo teve. Silas, Timóteo, Tito, Filemão, Onésimo, Áquila, Priscila, um montão de gente. Se lê nas cartas quanta gente auxiliava Paulo e caminhava com ele. Paulo teve um discipulador, um amigo. Um discipulador, gente, tem o dom de levar o discípulo a florescer. Barnabé fez isso com Paulo. Muito do que Paulo se tornou foi resultado de sua caminhada com Barnabé. E todos nós precisamos fazer essa viagem de conversão com o discipulador, com alguém que acredite em nós e que nos ame. E o objetivo é superar o nosso mestre, nosso ensinador, o nosso discipulador. Caminhar, ensinar e amar os outros também. Um dia eu estava a caminho de Damasco, perseguindo, querendo matar tudo. E o Senhor me disse: tá vendo aquela ali com cara de brava que quer demitir todo mundo na obra, quer mandar todo mundo embora? É ela, se gruda ali. Chega ali que ela vai tirar as escamas dos teus olhos, ela vai baixar a tua crista, vai fazer tu engolir em seco as coisas. Vai ali que o caminho é esse. Mas e você? Você tem um Barnabé na sua vida? Se você tem, deixe ele te ensinar, mostrar o caminho, deixe ele te exortar, te amar, te instruir, dê acesso a ele. E quando você se tornar um Paulo, saberá exatamente o que fazer com os teus Timóteos, teus Titos e tantos outros que surgirão na vida, na caminhada que você tiver. Amém? Glória a Deus por isso. Aproveitando, né, esse momento, eu quero convidar vocês para a gente celebrar juntos, em comunhão, a ceia do Senhor. Glória a Deus. Uma vez que, né, os nossos pastores aqui receberam e entenderam da parte do Senhor que no partilhar do pão, nós devemos partilhar o pão. E louvado seja o Senhor por isso. Amém? A ceia
é para todo aquele que, assim como Paulo, teve um encontro com Jesus e teve sua vida transformada. A ceia, ela é um memorial, ela é uma ordem do próprio Cristo. Ela nos lembra do seu sacrifício na cruz e também fortalece a nossa fé para o futuro, para aquilo que há de vir. A ceia nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja, nos prepara. Nós devemos celebrar juntos a ceia. Essa comunhão precisa ser mantida, porque nós somos um só corpo, até que Jesus volte. E na ceia nós podemos mais uma vez agradecer ao Senhor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você deve tomar a ceia, porque assim Ele ordenou. João 6, 53 a 56 diz que Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Susana, mas eu estou em pecado, não posso tomar ceia. Mais ainda você deve tomar, porque a ceia, ela é para pecadores, como eu. Quando ele sentou naquela mesa para cear com os discípulos, o único sem pecado era ele, e ele partilhou o pão com eles. Então você é bem-vindo na mesa do Senhor Jesus. Faça como tem que ser feito, com pão sem fermento e com suco de uva. Mas havendo impedimento, não tendo um dos dois, não tendo nenhum, não deixe de cear. Faça com que você tiver. Amém? Vamos cear? Pegue seu pão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te louvamos. Obrigada, Pai. Nós queremos te agradecer nesse momento por nos resgatar das trevas, do domínio das trevas, e nos transportar para o teu reino, onde nós recebemos a redenção e o perdão dos pecados. Obrigada, Jesus. Obrigada por vir ao nosso encontro naquela estrada para Damasco. Aleluia, nos oferecendo a vida eterna, trazendo a transformação, acreditando em nós, nos escolhendo para fazer parte do teu corpo, da tua obra. Louvado seja o Senhor por isso. Nós, nesse momento, Pai, reconhecemos que necessitamos de Ti, do Teu perdão e do Teu favor. Nós te apresentamos o pão e consagramos a Ti. Te agradecemos, Pai, pelo pão que nos faz participantes do corpo e um contigo, até que o Senhor venha. Glória a Deus. Amém. Podemos comer. Aleluia. Ai, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Que honra. Pegue seu suco. Nosso eterno Cristo Jesus, nós te apresentamos esse suco que representa o teu sangue. O teu sangue que foi derramado por nós e sobre nós. O sangue que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. O sangue que nos constrange. Tamanho amor e sacrifício foi por nossas vidas. Esse sangue que nos impede da gente ser consumido por conta dos nossos pecados. Obrigada, Jesus, por teu amor e tua misericórdia. Obrigada pela nova e eterna aliança. Nós consagramos a Ti esse suco que representa o Teu sangue para que a gente se torne santo como Tu és santo. E nós vamos, Senhor, seguir anunciando a Tua morte, Pai. Nós vamos seguir anunciando a Tua morte, anunciando o Teu sacrifício na cruz, a Tua obra redentora, até que o Senhor venha nos buscar. Amém? E glória a Deus por isso. Podemos beber tudo. Louvado seja o Senhor. Glorifique ao Senhor. Agradeça ao Senhor, adore ao Senhor, porque esse momento é um memorial do seu Senhor Jesus, do seu Cristo, o nosso eterno e amado Cristo. Esse é o memorial da vida eterna. Amém? Glória a Deus.